Irmãos, graças a Deus por tudo que o Senhor Jesus tem feito em nossas vidas. Hoje o nosso comentário é acerca da lição de número 9 da Revista dos Jovens. E o nosso título é O Sinal do Emanuel. O nosso texto do dia, que está em Lucas 1,35, diz assim: Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós conhecemos essa profecia, quando o anjo Gabriel chegou até Maria e fez menção daquilo que Deus faria com ela. Então, meus irmãos, na nossa síntese diz assim: o Emanuel, Deus conosco, é a maior prova de amor e cuidado de Deus para com seus filhos. Deus, Ele quer estar conosco, Ele tem prazer de estar com os seus filhos. O nosso texto bíblico, que está em Isaías capítulo 7, do versículo 10 ao 16, diz assim: E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos afadigares os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que tem fadas será desamparada dos seus 2 reis. Irmãos, Isaías estava aconselhando o rei Acaz, rei terrível. Ele matava os seus próprios filhos, em sacrifício a outros deuses. Nós vemos aqui Senhor em letra maiúscula. Ele estava falando: não vou tentar ao Senhor, porque ele não queria ter compromisso com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus, vamos dizer assim. Mas aqui nós vemos depois, Deus falando através de Isaías da profecia acerca, daquele que viria, do Emanuel, que viria para poder redimir o homem do pecado, como nós já falamos nas outras aulas acerca do Emanuel. E aqui, meus irmãos, na nossa introdução, uma das mais belas profecias de Isaías é que ele aponta para o maior gesto de amor de Deus para com a humanidade, a vinda de Cristo ao mundo, o Emanuel, o Deus conosco. A profecia foi dada diante de um rei idólatra e desobediente, cujo povo seguia esse mesmo caminho, mostrando com isso que o amor de Deus transcende qualquer maldade e desobediência humana, levando-os a um lugar de arrependimento e cura de suas maldades e pecados. Ou seja, Deus, em Cristo, estava provendo meios de aproximar os pecadores a si, dando-se a si mesmo ao mundo, mesmo este não merecendo um gesto de tamanha graça. O Emanuel é aquele que está perto e habita com os que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito, dando-lhes todas as promessas que dizem respeito aos escolhidos de Deus, e a vida abundante, pois são cumpridas por meio de Cristo e de seu sacrifício na cruz. Jesus, ele cumpre aquilo que ele nos prometeu, ele faz aquilo que ele nos prometeu, e ele vai, meus irmãos, na nossa necessidade, porque ele veio para nós. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Então nós percebemos aqui que Isaías já estava falando, que Isaías já estava profetizando acerca do Messias, E nós pegamos até esse texto, tem 2 partes. Nós vemos Isaías aconselhando o rei Acaz diante das suas atrocidades, como nós vamos ver o que tipo de conselho foi esse, em que momento. E também nós vemos depois Deus usando Isaías para fazer a profecia para nós, E nosso tópico 1, contexto imediato da profecia messiânica, a ameaça a Jerusalém. A Síria e Israel, o reino do norte, haviam se unido para subjugar Judá e Jerusalém. O reino nessa época em Jerusalém, o reino do sul era Acaz, ele era idólatra. Chegando a oferecer seus próprios filhos aos falsos deuses, ele havia feito aliança com a Síria, para se proteger dos inimigos à sua volta, por não confiar em Deus. Ele não queria confiar em Deus, ele não queria ter um particular com Deus, ele não queria fazer uma aliança com Deus, ele não queria obedecer a Deus. Então, claro, era mais fácil
ele, né, vamos dizer assim, traçar o seu próprio caminho e fazer aquilo que ele queria fazer. Porque uma pessoa que às vezes não quer ter um compromisso com Deus, ela faz, né, meus irmãos, aquilo que está na cabeça dela. Então nós vemos aqui que a casa aqui, ele chegou a pagar tributos, né? Ele chega a pagar tributos para o rei da Assíria. Ele queria fazer uma aliança para que não pudesse ser invadido, né? E nós vemos aí toda uma jogada política. Então, a partir deste momento, nós vemos que Deus ele já começa, né? Mesmo que a gente vê outras passagens, até pegando em Gênesis, pegando até o livro de Jó mesmo, quando nós falamos acerca, né, de Jesus, não fala explicitamente Jesus, mas aqui é Isaías que vai falar exatamente sobre, né, o Emanuel, mas o que nós percebemos é que Jesus é prometido para nós desde a eternidade. Nós vamos falar mais sobre isso. O medo do povo e do rei. O rei Acaz entregou muitas riquezas do templo ao rei da Síria para obter a proteção deste, pois a aliança síria e israelita lhes causou muito medo. Diante das ameaças, o rei e todo o povo ficaram apavorados e amedrontados, e em vez de confiar em Deus, foram pedir socorro à Síria. Foi aí que Deus enviou Isaías com a promessa de salvação, apesar da desobediência do rei. Deus estava falando que iria livrar o povo de Jerusalém, o povo de Judá. Ele iria livrar, mas se o rei confiasse em Deus. Deus ele queria, né, que esse povo confiasse nele. Mas o que nós vemos é um total desprezo de Acaz, é um total desprezo do povo. Ele preferiu pagar tributos ao rei da Síria, ele preferia pagar para o rei da Síria, fazer aliança com um povo idólatra, com um povo ao qual Deus não estava se agradando, falou para ele não fazer, falou para ele não pagar, do que, irmãos, do que fazer aliança com Deus. O que custaria a ele fazer aliança com Deus? O arrependimento. O que custaria fazer aliança com o rei da Síria, pagar tributos ao rei da Síria? Era só trabalhar e pagar e tirar dinheiro do povo para poder pagar. Mas Deus queria o arrependimento desse povo. Aqui tem um pense aqui, eu vou ler rapidinho. Às vezes o medo gera em nós uma sensação de desamparo total. É nessas horas que o Deus Emanuel se torna manifesto. Ele nunca desampara os seus filhos durante as situações de angústia ou adversidades profundas. Deus nunca desampara. É por isso que nós não temos que fazer, não podemos, não devemos fazer alianças ao qual desagrada a Deus. Porque às vezes Deus quer nos livrar e às vezes a gente quer fazer aliança para poder amenizar a situação ou querer resolver uma situação pelas nossas próprias forças. Quando Deus falar para nós que Ele vai resolver, que Ele entra com providência, deixa na mão de Deus. Amém? E aqui na parte 2, o sinal do Emanuel. No tópico 2, o sinal do Emanuel. O contexto da profecia. Como outras profecias de Isaías, aqui também se aplica o princípio de que a profecia estava sendo predita para o presente, mas um sentido muito mais abrangente e profundo do que as pessoas da época poderiam enxergar. Ao falar com o rei Acaz sobre o filho que nasceria, o profeta Isaías estava se referindo também ao que foi cumprido nos evangelhos quanto ao nascimento de Jesus. Né, meus irmãos? O livro, essa revista vai falar muito sobre isso, mas nós vemos aqui que Isaías já estava falando para o próprio rei. Mas, irmãos, quando uma pessoa está com a sua mente cauterizada, ela não enxerga, ela não ouve, ela não quer saber. Mas mesmo com tudo isso, Deus estava falando para o rei Acaz acerca do Messias prometido e também Isaías chamando a atenção acerca dos seus erros para o rei Acaz. Mas as pessoas não querem enxergar, não querem entender, não querem saber. E arrependimento, então, nem passa pela mente delas, porque não querem, né, se colocar diante de Deus para reconhecer os seus próprios erros. Então, aqui a profecia era que viria, que nasceria Jesus. Aí nós vemos Jesus 700 anos depois, um pouquinho mais, ele nascendo de uma virgem numa manjedoura. Então nós percebemos aqui que aquilo que Deus fala se cumpre, que aquilo que Deus promete se cumpre. O interessante é nós ficarmos, e é necessário que nós fiquemos diante de Deus na presença do Senhor. Né? O significado de Emanuel.
aqui nós vamos saber qual é o significado. Emmanuel no hebraico é a junção de dois termos. Immanu, que significa conosco, e El, que significa Deus ou Senhor. Literalmente, conosco está Deus. Jesus não somente foi homem, mas estabeleceu morada entre os homens. Essa atitude de Jesus demonstra o imenso amor de Deus para com a humanidade perdida, que de outra forma jamais entenderia esse amor. Ele se tornou como um de nós e nos amou para que nós o amássemos e fôssemos definitivamente dele. Jesus não se chamava Emmanuel como um nome próprio, mas vários textos bíblicos apontam para ele como sendo designado para esse nome, como aquilo que ele de fato é Deus conosco. Esse nome designa sua missão entre a humanidade, de fazer Deus estar com a humanidade, de habitar entre os homens. Mostra a natureza divina do Filho de Deus como sua obra messiânica da graça, habitando entre os homens e ao mesmo tempo significando que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, Deus se fazendo homem, Emmanuel é Deus conosco, é Deus, é Jesus habitando entre os homens, comendo com os homens, né? Sentindo o que os homens sentem, tendo que trabalhar, tendo que estudar, tendo responsabilidade. Mesmo nós sabemos que ele não pecou, nós temos a certeza que Jesus em momento nenhum pecou, mas ele sentiu. Por isso que Emmanuel é Deus conosco, é Deus habitando entre os homens. Então, quando nós vemos, às vezes a gente acha que Jesus não sentiu o que nós sentimos pelo fato de ele ser Deus. Ele sentiu o que nós sentimos. A sua divindade não anulou, né, aquilo que ele sentia como homem, não anulou aquilo que ele precisava fazer para se sustentar, não anulou isso. A sua divindade, lógico, deu todo o poder para que ele pudesse fazer muitos milagres, claro, mas o que nós percebemos é que não anula o sentimento humano que Jesus também teve. Amém? Na parte 3, o Deus que se humilhou, ele é Deus infinitamente santo, em quem não há escuridão, mas ao mesmo tempo assumiu a condição humana, com todas as suas contingências e dificuldades. Portanto, Deus não enviou Emmanuel contra nós, mas a nosso favor. Demonstrando o seu grande amor, somente Deus pode tirar força da fraqueza. Deus enviou Emmanuel de uma mulher. Nos tempos antigos era sinal de fraqueza. Que conceberá sem a ajuda de um homem? Nos tempos antigos era sinal de força. Para demonstrar que Deus ajudaria o homem enfraquecido pelo pecado e pela desobediência, por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo, nascido menino humano e de uma mulher. Tudo isso em contraste com o poderio do pecado, da maldade e da violência que domina o mundo. Jesus, ele se despiu da sua glória. Ele deixou todo o seu reino, vamos dizer assim, né, para viver como homem na terra, para sentir o que nós sentimos, para fazer o que nós fazemos, no sentido de ter que trabalhar, como nós falamos, de ter que correr atrás mesmo. Ele fez isso. Então nós vemos aqui que santo, Deus Todo-Poderoso, Jesus, o Eterno, Soberano, o Benigno, Misericordioso, ele se coloca como homem. Ele se fez homem para habitar entre os homens e sentir o que os homens sentem. Então é importante nós sabermos, meus irmãos, que ele nasceu. O que diferencia nós de Jesus é que ele nasceu de uma virgem. Ele nasceu de forma milagrosa, ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Mas o que nós vemos é que ele nasce nesse mundo e sente o que o mundo sente, o que as pessoas mudam no sentido de pessoas, o que nós sentimos, o que nós precisamos, do jeito que nós vivemos. Ele sente a fraqueza, ele sente as necessidades humanas, ele sente, né, muitas das vezes aquilo que nós sentimos no momento ao qual nós estamos tristes, amargurados. Ele sentiu tudo isso. Ele não pecou, não murmurou, não errou, não transgrediu, mas ele sentiu. Então, meus irmãos, ele se colocou em humilhação, né? Ele é como se fosse um homem muito milionário mesmo, que tivesse muitos bens financeiros e se colocasse como pobre, fosse morar num lugar bem humilde para poder sentir o que aquelas pessoas sentem. Vamos colocar o córrego em céu aberto, as pessoas passando necessidade, né? Claro, Jesus, né,
não vejo Jesus passando necessidade, mas é um simbolismo para que a gente possa entender. Não chega nem perto do que Jesus fez para nós, né? Mas às vezes nós, né, que, como nós estávamos dizendo, a pessoa vai lá e se coloca num lugar desse mais humilde para morar e ver toda a situação de um povo. Até mesmo nós, meus irmãos. De repente a gente mora num lugar e vai para um lugar que as pessoas são mais humildes. É necessário nós sentirmos o que aquelas pessoas sentem, né? Compadecermos com aquelas pessoas. Então, meus irmãos, Jesus fez isso. É interessante nós valorizarmos aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus sentiu por nós, aquilo que Jesus, meus irmãos, deixou por nós. Valorizarmos o sacrifício de Cristo, valorizarmos todo o trabalhar de Deus em prol da humanidade, enviando o seu próprio Filho para morrer por mim e para morrer por você. E aqui, no tópico 3, Deus eternamente conosco. Ele esteve com Israel, apesar de todos os problemas que o povo de Deus teve para permanecer fiel à aliança, com tantas oportunidades que tiveram de experimentar sempre de novo a misericórdia e bondade do Senhor, reiteradamente optarem pela desobediência. Ele permaneceu fiel à aliança com Israel, mesmo quando estava no cativeiro. Irmãos, Jesus, Deus, né, se a gente fosse colocar que está falando no Antigo Testamento, Deus sempre se preocupou com o povo, sempre lutou para que o povo pudesse ser obediente, mas ao invés disso o povo sempre escolheu o caminho da desobediência, e o povo sempre faz as suas escolhas, se sofre, se padece, é pelas suas próprias escolhas. Nós podemos passar por situações terríveis, mas diante de Deus, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, Deus permite para nos ensinar, para nos aprimorar, né, para nos lapidar acerca das adversidades da vida. Mas aqui nós vemos, meus irmãos, que Deus, ele permanece fiel, ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a homens, ele é fiel à sua palavra. Se nós estivermos enquadrados, se nós estivermos obedientes à sua palavra, ele também vai ser fiel a nós. E é exatamente isso que Deus estava falando para o povo de Israel naquele momento, que eles deveriam ser fiel àquilo que Deus tinha deixado para Moisés, as leis. Claro, ninguém conseguia cumprir a lei, mas devia lutar, devia buscar a Deus. Mas, ao contrário disso, o que eles estavam fazendo? Levantando altares a outros deuses, levantando altares a outras divindades, fazendo menção a outros deuses, como nós falamos já nas outras aulas, importando outros deuses. Ao invés de exportar o seu Deus, não estava importando outros deuses, né? Aqui nós vemos Acaz, ele fazendo sacrifícios, né, a outros deuses. Seus próprios filhos, com certeza, era o deus Moloque, que aceitava sacrifícios de crianças. Irmãos, coisa terrível. O rei dando um mau exemplo. Se o rei estava fazendo isso, imagine o que o povo não fazia. Continuando aqui, o povo quase foi dizimado, mas ele prometeu que um remanescente, que brotará do tronco de Jessé, simbolizando o Messias, o Emanuel, que sobreviveria a todas as destruições e catástrofes. Portanto, apesar de não merecerem, ele cuidou e esteve com o seu povo por amor a toda a humanidade. Cristo foi a realização do pacto de Deus com Israel. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Irmãos, Deus, ele se preocupa, ele nos ajuda, ele nos levanta, ele prometeu, e aqui está falando, ele prometeu do tronco de Jessé, ou seja, da descendência de Davi, da descendência de Jessé viria o Messias, viria o prometido às nações, para que pudesse redimir o povo, para que pudesse dar a oportunidade para o povo se redimir, voltar ao Senhor, voltar a estar aos pés do Senhor, reconhecer o Deus Todo-Poderoso como o único e suficiente Salvador, que é o nosso Jesus. Então aqui nós vemos que essa profecia foi colocada para nós e cabe a nós fazermos jus àquilo que Deus colocou para nós fazermos. Valorizarmos aquilo que Deus valorizou e que mandou o seu Filho, e é por isso que nós temos total consciência que nós temos que se dedicar a Ele, que nós temos que se dedicar ao seu reino e que nós temos que fazer a vontade de Deus. Na parte 2, Ele está conosco. No Emanuel se cumpriram todas as profecias bíblicas sobre a vinda do Messias. Ele é o Cristo enviado de Deus para salvar a humanidade sofredora. O Emanuel é a garantia de que, assim como foi com o povo de Israel, ele também está conosco, como prometeu.
Assim se cumpre em nós a promessa messiânica de que Ele de fato estaria conosco. Irmãos, Ele está conosco. Ele atua no meio de nós. Ele que nos dá sabedoria, entendimento, discernimento, que nos dá saúde, que nos dá todas as condições para que nós venhamos viver para Ele, em prol dEle, conhecendo a Ele, né? Tendo comunhão com Ele. Ele nos dá todas as oportunidades, todos os momentos da nossa vida, nós temos a oportunidade de estarmos com Cristo. Menos muitas das vezes aqueles, mas tem lugares no mundo que nunca ouviram falar de Jesus, mas a sua consciência fala acerca daquilo que é certo, acerca daquilo que é errado. Se o Evangelho, que é a doutrina de Cristo, não chegou para essas pessoas, eles têm a consciência. Mas para nós que temos a possibilidade de professar esta fé, de falar acerca de Jesus e de absorver o que Jesus tem para nós, de já absorver o poder de Jesus na nossa vida, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, façamos isso, porque Ele está conosco. E Ele está conosco não somente para nos livrar das hostes espirituais do mal. Ele está conosco porque Ele quer ter comunhão conosco, porque Ele quer fazer-se presente em nossas vidas, porque Ele quer nos ajudar, nos auxiliar, nos direcionar acerca das coisas dessa vida. A gente pensa em Jesus somente em bens materiais que Jesus vai me dar, que Jesus tem que dar, que Jesus pode dar. Ele pode todas as coisas. Mas o que nós temos que fazer, irmãos, é nos colocar para que nós possamos absorver. Deus conosco é a divindade do Senhor Jesus que nós temos que entender, que nós temos que compreender e sabermos que Deus não nos desampara. O apóstolo João escreveu que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo habitar, utilizado por João, tem o mesmo sentido que o Emanuel utilizado por Isaías, ou seja, Deus agora habita definitivamente de seu povo por meio de Cristo e de seu sacrifício na cruz. Jesus, ele habita no meio do povo, mas para que ele venha poder, vamos dizer assim, atuar, ter liberdade entre nós, nós temos que dar lugar, nós temos que dar espaço para Jesus habitar dentro de nós. Ele está habitando, ele está atuando, mas será que ele está dentro de mim? Será que ele está dentro de você? Podendo ter total liberdade de fazer aquilo que aprouve a ele fazer, aquilo que ele quer realizar, da forma que ele quer trabalhar. Nós temos que dar lugar para Jesus, nós temos que dar espaço para Jesus, e todas as condições que Jesus tem para trabalhar na nossa vida, é uma coisa que nós temos que fazer, irmãos. Se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas iniquidades, e as dificuldades que nós temos, lance nas mãos dos mestres, lance nas mãos de Jesus. Porque aqui está falando, Isaías colocava como Emanuel, Deus conosco. Aqui o apóstolo João, ele diz, que a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo habitar, utilizado por João, tem o mesmo sentido de Emanuel, como nós estamos falando. Ele habita no meio de nós, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele habita entre nós. O Deus conosco é o Deus que habita entre nós. Deus estará conosco. A presença do Emanuel não foi somente uma realidade passada, ou é no presente, mas é garantia de que também no futuro e para todo sempre o Senhor estará entre seu povo, não apenas espiritualmente de forma limitada, mas limitada pelas contingências humanas, mas também com toda a sua força e esplendor. Jesus habita com todo o seu poder, com toda a sua graça no meio do seu povo. Ele quer nos dar, Ele quer nos conceder, Ele quer nos levantar, Ele quer nos ajudar. Mas para isso, irmãos, como nós estamos falando, nós temos que deixar Deus estar conosco, nós temos que deixar Deus permanecer conosco, nós temos que deixar Deus nos ajudar em todo momento da nossa vida. Nós precisamos, para que esse esplendor, para que essa sua graça possa nos envolver e que nós possamos ser cada dia mais, que nós possamos cada dia ser melhores na presença de Deus. Eu queria ler aqui mais um pense aqui. Se Deus é presente conosco, isso implica que devemos ser imitadores de seu caráter. Devemos também ser uma igreja de jovens que estão uns com os outros. Emanuel também significa comunhão. Por isso que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Ele tem comunhão conosco e esse é o desejo que Ele tem para que nós venhamos ter comunhão com o nosso próximo. E chegando aqui à nossa conclusão,
O nascimento de Jesus traz consigo todo o cumprimento das profecias messiânicas, desde o livro de Gênesis até Zacarias, em número de mais de 300 delas. Portanto, Emanuel traz uma carga divina tão grande que alcançou seu cumprimento salvífico em Israel e em toda a humanidade carente de Deus. Mas a maior garantia de sua vinda ao mundo é que ele continua conosco e estará por toda a eternidade, quando seremos levados para junto dele. Entendamos, irmãos, que Deus tem prazer de estar conosco. Jesus tem prazer de atuar no meio de nós. E Ele tem prazer quando nós abrimos o nosso coração para que Ele possa entrar e trabalhar. Mas eu sou crente, não importa. Tem lugares da nossa vida que nós temos que deixar Jesus entrar, que nós temos que deixar Jesus atuar. E muitas das vezes, meus irmãos, nós temos que desejar estar com Ele. E é necessário nós sabermos que Ele quer estar conosco durante toda a eternidade. Por isso que Ele morreu na cruz. Por isso que Ele nos dá toda a estrutura, possibilidades e oportunidades para que nós venhamos estar na presença dEle. Então, irmãos, nós temos que fazer jus àquilo que Jesus nos proporcionou, que nos proporciona, que nos direciona, que nos ajuda. Façamos a vontade do Senhor para que nós possamos habitar com Ele eternamente. Que Deus abençoe. Você que ainda não assinou nosso canal, está convidado a assinar. Fique na paz do Senhor e ore por nós. Eu agradeço a todos. Amém.